As relações matemáticas podem ter certas propriedades que são importantes nas suas análises, até para saber, para classificá-las, para caracterizá-las, para saber em que situações elas podem ser utilizadas e como podem ser utilizadas. E que são as propriedades reflexiva, simétrica, antissimétrica e transitiva. E a ideia é justamente apresentar essas propriedades através de um exemplo, de uma aplicação, de uma relação matemática. Ok? Então vamos a essa relação para nós podermos justamente relembrar aí quais são e verificar quais são as propriedades. Considere a relação R dada pelos pares ordenados ou por todos os pares ordenados x, y, tais que x é maior que y. Considerando o conjunto, então para a simplificação da nossa análise, o conjunto A, essa relação ocorre em A igual a 1, 2, 3 e 4, porque a gente consegue fazer a verificação para essa situação. Entender o que é cada uma dessas propriedades e como verificar se a relação dada possui ou não essa propriedade. Ok? Então verifique quais propriedades, reflexiva, simétrica, antissimétrica e transitiva, são verificadas para essa relação R. Perfeito? Olha aqui, com relação à primeira propriedade, que é a propriedade reflexiva, né? O que vem a ser a propriedade reflexiva? Bom, para que nós possamos analisar a propriedade reflexiva e também as demais, vamos determinar quais são os elementos dessa relação. Eu vou considerar todos os pares ordenados x, y, no conjunto 1, 2, 3, 4, em que o x é maior que o y. Tá? Então, por exemplo, eu não tem como considerar para x, né, fazer com que o x assuma o valor 1, porque o 1 não é maior que nenhum dos outros elementos, é no próprio conjunto A. Tá? Então, pode ver que não tem nenhum par ordenado em que a abscissa, né, a coordenada x, seja igual a 1. Começo pelo 2. Aí tudo bem, eu tenho lá, vamos então para o nosso slide, 2,1, primeiro elemento. O x é maior que o y. Só que para o 2 acabou, porque não tem ninguém aí mais, né, que seja maior que o 2. Tá? Perdão, menor que o 2. Né? Aí o 3,1 pertence à relação sim, porque 3 é maior que 1. Então, exatamente aí nós temos todos os pares ordenados possíveis com esses 4 valores, de tal forma que a primeira coordenada seja maior que a segunda. 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2 e 4,3. Aí a gente vai verificar exatamente a propriedade reflexiva. Lembrando que a relação R ela é reflexiva se para todo x, qualquer que seja o x, pertencente à relação, ao conjunto A, ou seja, qualquer que seja o x aí, 1, 2, 3 e 4, para esse nosso exemplo, né, o x,x também pertence à relação. x,x, ou seja, duas coordenadas iguais. Então, já dá para decidir aí, né, já dá para concluir que a nossa relação aí do exemplo ela não possui a propriedade reflexiva, ou simplesmente ela não é reflexiva, tá? Porque você não consegue associar o x a ele mesmo, né? Porque o x não vai ser maior que ele mesmo, tá ok? Então, concluindo aí, R não é reflexiva, pois não existe nenhum elemento com duas coordenadas iguais nessa relação, como nós acabamos de ver, né? Como nós enumeramos ali cada um desses elementos. Portanto, a relação R não é reflexiva. Vamos à próxima propriedade aqui, a propriedade simétrica. Quando que uma relação é considerada simétrica? A relação R é simétrica se quaisquer que sejam x e y, né, pertencentes ao conjunto A, então pense em dois números desse conjunto. Se x, y pertence à relação, então o simétrico, ou seja, quando eu inverto a posição, também pertence à relação. Independentemente aí do que foi definido, né, no conjunto, desse conjunto A nessa relação, tá, já dá para concluir que essa relação também não tem a propriedade simétrica. Porque a formação de cada par ordenado se dá de tal forma que a primeira coordenada seja maior que a segunda.
Agora, diz aqui que a relação só vai ser considerada simétrica se para qualquer par ordenado dessa relação, quando eu inverto, né, qualquer par ordenado que pertence à relação, quando eu inverto a ordem das coordenadas, tá, esse novo ponto aí, né, esse novo elemento também pertence a R. E não vai pertencer aqui, porque quando eu inverter, vai quebrar a relação x maior que y. Vai passar a ser x menor que y. Tá? Então, também, essa relação também não possui a propriedade simétrica. Então, tá aí, ó. R não é simétrica, pois para cada xy pertencente à relação, ao R, não encontramos nenhum y, x que pertença também. Você pode ver lá, né? Na relação você tinha lá o 2,1, o primeiro elemento que a gente destacou. Tem 1,2? Não tem. Nós tínhamos lá o 4,3, mas não tem o 3,4. Em nenhum caso. Aqui a propriedade diz que para todos teria que ocorrer isso. Então você conclui que a propriedade não é simétrica, perfeito? Terceira propriedade que a gente vai fazer a verificação, a propriedade antissimétrica. Tá? O que vem a ser a relação antissimétrica, ou a propriedade antissimétrica das relações. Eu considero que a relação R é antissimétrica se, para quaisquer x e y do conjunto da relação, do conjunto A, quaisquer que sejam x e y, aí o que vai acontecer? Se x e y pertence a R e y,x também pertence a R, então x é igual a y. Agora aqui é um caso meio complicado, né? Olha, cuidado na interpretação. A relação R ela é antissimétrica se, para quaisquer x e y da relação, se, aí vem o condicional, se o x e y pertence à relação e o simétrico y e x também pertence à relação, então se conclui que x é igual a y, ou seja, só vai ocorrer, né, essa inversão se os termos forem iguais, tá? Agora eu posso dizer, olha a conclusão aqui, você fala, não é, né, porque não dá para inverter. Mas tome cuidado, porque o condicional, né, quando você fala se A, então B, se P, então Q, isso só vai ser falso se a primeira condição se verifica e a segunda não, se A é verdadeiro e o B não. Tá? Como aqui, você fala, então vai ser antissimétrica, né, se ocorrer o seguinte, se quaisquer que sejam x e y, se x e y pertence, x,y pertence à relação e y,x também pertence, então obrigatoriamente x tem que ser igual a y. Como não há o simétrico, né, você não pode dizer que isso seja mentira. Não há o simétrico para falar que esse condicional não se verifica. Então você aceita como verdadeiro. Se aceita como verdadeiro, você aceita que essa relação ela é antissimétrica. Por quê? Porque ela não contradiz a propriedade. Porque não há nenhuma situação em que se inverte, porque se invertesse teriam que necessariamente os dois serem iguais. Tá? Mas como não há nenhuma situação que invertendo se obtém um elemento da própria relação, tá? Então não precisam ser iguais, pronto. Tá? Então essa relação ela é antissimétrica. É a primeira propriedade que a gente vê que ela satisfaz. Ok? Falta mais uma que é a propriedade transitiva, então vamos à propriedade transitiva aqui. O que é a propriedade transitiva? Eu digo que R é transitiva se quaisquer que sejam x, y e z do conjunto A, né? Se xy pertence a R e yz pertence a R, então o xz também pertence. E agora? Né? É ou não é? E o que eu estou querendo dizer com isso daí? Ela é transitiva. Tá? Por que ela é transitiva? Olha aqui, ó, o conjunto R tem esses elementos, como a gente viu ali no começo. Tá? 4,3 e 3,2 pertencem a R. 4 faria o papel ali na definição, né, de x e o 3 de y. Ok? Então, xy, 4,3, pertence à relação. Aí tem o 3,2, quem que é o 3 ali? O y que eu estou considerando. E o 2 é o z, né? Também pertence. Então, o 4,2, o 4, a primeira coordenada do primeiro ponto ali, e a segunda coordenada do segundo, também vão formar um novo elemento que tem que pertencer à relação. E pertencem. Você pode ver que pertencem. Tá? O 4,2 pertence à relação. Em que outra situação isso daí acontece, só para a gente finalizar aqui? Quando eu pego 4,3 e 3,1, como 4,1 pertence à relação, se verifica aí também a condição
colocado. 4,2, 2,1. O 4,1 também pertence à relação. E, finalmente, 3,2 e 2,1, como o 3,1 pertence à relação, eu concluo que essa propriedade transitiva é uma propriedade dessa relação R. Portanto, são verificadas as duas últimas propriedades para a relação que nós acabamos de ver.